Lembram que eu falei de poções mágicas e dessa maletinha que eu mesma pintei? Pois é sobre essas poções que eu falo nesse vídeo. Vou finalmente explicar para vocês quais serão os presentes, os brindes para os leitores que comprarem nas Névoas da Tempestade na Feira do Pacaembu. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo. Se vocês gostarem, tem as redes sociais, os conteúdos são sempre diferentes. Espero que vocês gostem. Em outro vídeo, eu mostrei para vocês que eu estava fazendo essa maletinha para conseguir transportar até a Feira de Livros do Pacaembu as poções mágicas que eu ia fazer. Ela tinha ficado assim por dentro. A gente tem as poções aqui dentro das caixinhas para que eu possa transportar a maleta sem que elas fiquem muito bagunçadas. Essas são as primeiras poções que eu comecei a fazer. Então a gente tem um escalda-pés, um banho, um potinho mágico e um potinho de proteção, e eu vou falar para vocês melhor de cada um deles. Vou voltar um pouquinho no passado para explicar tudo isso. Um pouquinho, só algumas semanas, meses atrás, quando eu comecei a escrever a sequência de Nas Névoas da Tempestade. E é uma história que vai ter muito mais bruxaria. Já que as bruxas fizeram tanto sucesso em Nas Névoas, eu achei que para a sequência, que é um spin-off, é uma sequência que você pode ler em qualquer ordem, mais ou menos isso, com acréscimo de novos personagens, mas mantendo aquela atmosfera e mantendo alguns personagens da primeira história de Nas Névoas da Tempestade. E aí eu comecei a escrever essa sequência, esse spin-off, e esse clima bruxesco, esse clima de encantamentos, de feitiços, me fez pesquisar bastante. Eu que já estou fazendo um curso de bruxaria e leio muito a respeito, eu decidi que levar pequenas poções mágicas de brinde para as leitoras de Nas Névoas da Tempestade seria uma coisa interessante. E para conseguir essas poções, eu percebi que esse termo poções mágicas despertou a curiosidade de muita gente, imaginando o que seria isso. Para conseguir as poções mágicas, eu consultei, por exemplo, esse livro do Scott Cunningham, que é a enciclopédia das ervas mágicas dele. Esse aqui foi um grande pesquisador do assunto, um bruxo, digamos. Ele tem essa enciclopédia de ervas, então eu pesquisei nesse tipo de fonte, assim como esse livro maravilhoso do Fábio Dantas, Ervas e Benzimentos, o livro sagrado. Esse livro é simplesmente maravilhoso. Você vai ter toda uma iniciação a ervas e a esses benzimentos, em várias culturas, em várias origens religiosas, algo que foi, digamos, inspirado por espíritos superiores. Então, bem interessante. Esses dois são apenas exemplos das fontes que eu utilizei para pensar nessas poções mágicas, que vão ser o quê? O que eu pensei que é possível levar numa feira de livros? Pensei em, por exemplo, escalda-pés, ervas para banhos, potinhos mágicos, não sei se vocês já ouviram esse termo, assim como amuletos de proteção. E eu vou falar então um pouquinho das minhas primeiras experiências nesse sentido. Então eu vou tentar aqui mostrar um pouco dessa ideia para vocês, a começar por um escalda-pés. O que é um escalda-pé? Você vai colocar seu pé na água morninha, na água quente, de uma temperatura que você goste, e você vai deixar seu pé ali submerso com algumas ervas que vão trazer para você um relaxamento, vão trazer outras emoções, de acordo com as ervas que forem colocadas nesses escalda-pés. E aqui
Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. O escaldapés, ele tem como característica a presença de um sal aromático ou de um sal grosso, ou do sal rosa do Himalaia, por exemplo. Sempre a gente vai colocar um sal nesse escaldapé. O sal é aquela substância na bruxaria que vai absorver o que não tá legal. Da mesma forma que a gente usa o sal na cozinha para conservar alimentos, por exemplo. Então, uma técnica de salgar a carne, por exemplo, faz com que ela dure muito tempo, você consegue tirar essa contaminação da carne. Da mesma forma, acontece no plano energético. O sal é uma substância que vai puxar para ele as energias negativas, ele vai fazer uma limpeza. Por isso as pessoas costumam colocar sal em alguns rituais, jogar o sal para trás. Enfim, tem vários procedimentos onde o sal é incluído. Então, nesse escaldapés que eu fiz aqui, meu primeiro, para os testes, para levar lá para a Feira do Livro, eu coloquei o sal rosa do Himalaia, eu coloquei a lavanda. A lavanda, que além de um perfume delicioso, é um dos aromas que eu mais gosto. A lavanda, ela é leve, ela te traz paz, harmonia, ela facilita a comunicação entre as pessoas. É uma erva usada para o relaxamento. Os romanos usavam a lavanda nos seus banhos, os famosos banhos romanos. Era a lavanda que conferia um perfume agradável nesse ato de se banhar. Então eu achei interessante conferir essa paz, essa harmonização na comunicação que a lavanda tem como característica. Eu coloquei também 7 cravos da Índia. O cravo da Índia, ele tem um perfume muito característico dele, assim como todas, mas ele é mais pungente, ele tem essa característica que permite a gente esquecer do passado, virar página, ir para a próxima, para fila andar. Então ele limpa, ele vai te proteger, ele tem essa característica, e por isso eu coloquei também nesse banho. E para finalizar, aqui no topo, eu consegui colocar o anis estrelado. O anis estrelado também é uma erva de paz, de harmonia, de busca pelo equilíbrio. Só que a estrela, ele é um estrelado mesmo. O anis, se você olhar, ele é lindo, ele parece uma estrela. Ele simboliza, ele tem essa conexão com estrela e com sonhos. Então, esse banho aqui, ele vai te dar paz, equilíbrio, vai favorecer sua comunicação para alcançar os seus sonhos. Então, essa é uma poção mágica. E a forma de escaldapés é interessante porque permite que eu coloque tudo num vidrinho e tem uma durabilidade muito grande, já que o sal é um conservante, já que todas as ervas que eu estou utilizando, elas estão desidratadas. Então, quando você não tem atividade de água, quando você tem tudo muito sequinho, isso tem uma durabilidade melhor, permitindo que eu leve até a Feira do Livro, que as pessoas ganhem, levem para casa e preparem o seu escaldapés. Eu também vou fazer a orientação direitinho do modo de preparo desse escaldapés, que você esquenta a água, você coloca as ervas numa bacia, depois você vai colocar uma água fria para temperar até ficar na temperatura que você gosta. E o seu escaldapés de paz para sonhar tá pronto. Queria mostrar para vocês uma outra experiência aqui, e eu espero que vocês consigam ver. É a sorte sólida. Fãs de Harry Potter conhecem a sorte líquida? Eu fiz a sorte sólida. O que é esse potinho? É um potinho mágico. Esse é uma outra forma de poção
que é fácil de transportar, é fácil de mantê-la por um bom tempo e permite que eu leve de presente para as pessoas. O que eu estou chamando de sorte sólida? Aqui a gente tem grãos. A gente faz esses potinhos mágicos para atrair prosperidade, por exemplo, colocando grãos que simbolizam essa prosperidade. Então a gente vai colocar, no caso aqui eu coloquei milho, a lentilha, a laranja, eu coloquei também a linhaça dourada, porque a cor também remete à prosperidade. E eu coloquei a semente de girassol verdinha aqui em cima. Todas essas cores escolhidas, além deles serem os grãos e as sementes que nos alimentam, que mostram que a gente teve uma colheita, que a gente tem prosperidade. Então ela simboliza isso e atrai essa prosperidade para a vida da gente, para a casa da gente. Eu escolhi as cores ligadas mais ao elemento terra, ao amarelo, ao dourado, ao laranja, ao verde, porque essas cores também simbolizam a prosperidade. E aí eu coloco aqui num frasquinho de vidro, eu tampei bem e coloquei uma cera de vela amarela para selar mesmo a embalagem. E aqui só o rótulo para a gente ver que é a sorte sólida. É um símbolo de prosperidade, um amuleto que a gente vai colocar na nossa casa para atrair essa prosperidade para a nossa vida, para dentro do nosso lar. Essa é a ideia. Mais um exemplo de experiência esse eu fiz ontem, à luz da lua cheia, que é um momento excelente para que a gente faça encantamentos, para que a gente faça as nossas orações, nossos agradecimentos, nossos feitiços. Aqui eu fiz uma fórmula da fortuna, foi assim que eu chamei, mas de fato é um banho de prosperidade. Os banhos, a gente, mais ou menos parecido com os escaldapés, a gente usa água quente, onde a gente coloca as ervas, elas vão ficar ali deixando as propriedades delas, as cores delas, os aromas, todas essas substâncias que as ervas têm, para essa água que a gente vai tomar esse banho. No caso de um banho de prosperidade, que tipo de ervas que são escolhidas? Eu vou tentar lembrar tudo que eu coloquei aqui, eu deixei já anotadinho, mas a primeira erva que tá aqui embaixo, que eu coloquei bem picadinha, para que coubessem as 7 folhas, foi o louro. O louro, todo mundo sabe, as pessoas são laureadas, as pessoas têm coroa de louros nas Olimpíadas, porque o louro, desde a Grécia Antiga, desde muito antes, era o símbolo da vitória, símbolo do sucesso. Então, são os vencedores que recebem os louros. Pois é, o louro tem esse simbolismo, ele tem essa energia da vitória, da prosperidade, do sucesso, do dinheiro. Enfim, então 7. E 7 é um número importante, onde tudo se intensifica quando a gente coloca em 7, usando o número 7. Então eu coloquei 7 folhas de louro, desculpe, picadinhas para poder caber aqui nesse potinho. Em seguida, eu coloquei 7 folhas de oliveira, outra planta relacionada a essa prosperidade. A oliveira é de onde vem o nosso azeite de oliva, que é super próspero. As azeitonas são todos símbolos de prosperidade, de riqueza, de concentração, de foco, para a gente atingir uma meta. Então eu coloquei aqui também. O que mais que eu coloquei? Ah, sim! Eu coloquei o alecrim. O alecrim é uma das plantas mais simbólicas, na minha opinião. Alegria, ela traz prosperidade, ela traz criatividade. Reza a lenda que Jesus, quando era um bebê, foi escondido num arbusto de alecrim.
para se salvar, né, para conseguir escapar da ordem de matarem as crianças e tudo mais. O alecrim, que traz toda essa história, esse simbolismo, esse perfume. Quem não conhece o delicioso perfume de um alecrim? Colocar um alecrim no frango, gente, que delícia isso! Pois é, toda essa energia, todo esse simbolismo entra num banho de prosperidade, de criatividade, de alegria. Essa alegria de você viver o seu sucesso, de você comemorar. Então é parte também da fórmula aqui da fortuna. E eu coloquei para encerrar, eu acho que eu coloquei mais coisas, mas não importa. Eu coloquei aqui também a lavanda, para dar mais aquele perfume doce, acalmar o espírito para a gente receber as glórias dessa vitória de uma forma boa. Então, esse banho de prosperidade, aí eu coloquei num tubinho de ensaio bem fechadinho, é a fórmula da fortuna que os leitores de Nas Névoas da Tempestade vão receber lá na Feira do Pacaembu. Pois é, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu já estou trabalhando na sequência de Nas Névoas da Tempestade, tem muito mais magia nessa sequência, e aí me inspirou os potinhos mágicos, essas poções, os banhos, os escaldapés, que eu vou levar para a Feira do Pacaembu, que acontece entre junho e julho. E quem comprar Nas Névoas da Tempestade vai levar um desses brindes, além de uma carta de tarô, uma leitura, para a gente perceber qual seria o encantamento, qual seria o potinho mágico que mais se encaixaria para aquela pessoa, para aquele leitor. Então eu espero vocês lá com mais novidades. Até lá, esses são os meus primeiros testes para ver como vai ser a facilidade de transporte, qual vai ser o mais plausível e o melhor para dar de presente para vocês. Então é isso, eu paro por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.